Cá estamos nós, como prometemos, continuando o nosso curso de grego. Hoje nós falaremos sobre ditongo, um assunto simples, um assunto fácil, um assunto que facilita consideravelmente a compreensão de um pouco da fonética grega. Nós esperamos que você esteja motivado e que conosco avancemos no nosso curso. Uma vida longa para você, com muita saúde. Ditongo. Que são ditongos? Bom, o ditongo, como todos vocês devem saber, a mesma coisa que acontece em português acontece em grego. Vocês entendem que ditongo é o encontro de duas vogais que são pronunciadas como um só fonema. E aí alguém pode perguntar, e o que é fonema? Bom, fonema é um conceito linguístico. Esse conceito, sendo apreendido, facilitará, evidentemente, a nossa compreensão de muitos fatores de uma língua. Eu colhi aqui na Wikipédia, apesar das críticas que existem a respeito sobre esta enciclopédia, mas ela traz informações reais e verdadeiras em muitas e muitas situações. Algumas outras informações são questionáveis, evidentemente. Eu posso falar em termos dos assuntos que eu tenho uma relativa compreensão. No caso de linguística, aqui está correto. O que é um fonema? Fonema é a menor unidade sonora de uma língua. Menor unidade sonora de uma língua. Então, você observa, em português nós temos A. Letra A, no caso, é um fonema. A. E, I, O, U. Então, em português, nós temos 5 fonemas que são chamados de vogais. No caso do grego, nós temos 7 fonemas que são chamados de vogais. Mas da mesma forma que em português nós temos ditongos, que é o encontro de duas vogais que formam um único fonema, em grego também nós temos essa ocorrência. Observem o que é que ocorre com o fonema. Observe, o fonema estabelece contraste de significado para diferenciar palavras. Ele faz a diferença em termos de significado entre duas palavras, entre 3 palavras, 4, depende. Então você veja, aqui no caso, eu já coloquei aqui faca e vaca. Qual é, onde está a diferença entre essas duas palavras? A primeira, você tem o fonema v na primeira letra. Na segunda, você tem o fonema f. Então, a letra V e a letra F são fonemas que criam a diferença da palavra que está à nossa frente. Essa palavra ela é igual quando se trata das 3 últimas letras, aca. Mas para haver diferença de significado entre elas, o fonema V criou vaca e o fonema F criou faca. Então, observa a diferença de situação por conta dos fonemas. V, F, vaca, faca. Se você quisesse acrescentar uma outra palavra que teria um fonema diferente de V e de F, você, por exemplo, teria a palavra taca, né? Então, veja bem, taca, no caso, tem também as 3 últimas letras das 2 palavras anteriores, mas o que cria a diferença entre esta palavra e as 2 primeiras é o fonema T. Esse fonema, que nós chamamos T, ele cria a diferença entre as 2 palavras anteriores, vaca e faca. Então percebe, né? Dito isto, a título de informação linguística, vamos ao ditongo. Ditongo, então, são 2 vogais. Acontece quando 2 vogais são pronunciadas como um só fonema, ok? Como uma unidade, como a unidade menor da língua
que nós estamos falando, no caso aqui, a língua grega. Então nós temos 7 fonemas ditongos, basicamente como considerados comuns na língua grega. O primeiro deles é ai, o segundo o terceiro oi, o quarto ei, tá certo? O segundo, o próximo ao, tá certo? O próximo eu e o último aqui ui. Perceba, ai, da mesma forma que em português, você juntando a com i, você tem o ditongo ai, da mesma forma em grego. Agora, quando se trata de omicron upsilon, no grego koineu, ou grego helenista, você vai pronunciar esse ditongo como o u da palavra tu, palavra portuguesa tu. O som de u em tu é o som do ditongo omicron upsilon da língua grega, ok? O próximo ditongo aqui, oi, oi, vai ser pronunciado como o oi de pois. O próximo, ei, ele é pronunciado como ei, da palavra peito. Au, pronunciado como au em audaz. O penúltimo, eu, é pronunciado como eu, o nosso pronome pessoal do caso reto. E o último ditongo aqui, upsilon iota, é pronunciado como o ui, de rui, tá certo? Então você observa que são 2 vogais que são pronunciadas como um único fonema, ok, gente? Então isso aqui é o ditongo. E no caso, você tem situações que podem ser apresentadas de forma a exemplificar os ditongos. Não todos, mas pelo menos uma situação ou duas. Mas uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte, que todo ditongo, em tese, ele é considerado longo. Tá certo? Você não vai pronunciar oi, não vai pronunciar ei, nem vai pronunciar el, isto em tese, tá certo? Na sua base de pronúncia. Mas vão acontecer situações em que você terá uma distinção. Por exemplo, olha como está aqui o que eu estou dizendo para vocês. Olha, a palavra oikos, ela tem o mesmo ditongo no início e no final. Veja, primeiro ela começa com oi e ela termina com oi. Só que nesta palavra, o som do primeiro ditongo, que é o mesmo do final da palavra, mas o som da primeira situação é oi. É um som fechado e longo. Oi. Observe o som do omicron, o. Então você diz, mas peraí, omicron está com o som de ômega. Nessa situação, sim. Por quê? Porque ele está como ditongo. Ele não é o fonema omicron isolado. Tá certo? Ele é o fonema omicron, está junto com o fonema iota, mas que nessa circunstância, por ser ditongo, então, oi, então torna-se uma pronúncia longa e fechada. Mas observe, quando o mesmo ditongo está no final da palavra, muda. Ele agora é oi. Isso você deve gravar porque acontece tanto para o ditongo oi, como também para o ditongo ai. Então, em qualidade, esses 2 ditongos, ai, oi, quando vêm no início são longos, tá certo? E quando vêm no final são breves. E no caso de breves, você vai pronunciá-los abertos. É difícil você entender som aberto e fechado para ai, provavelmente, mas para oi, oi, já fica fácil, tá certo? Já fica fácil. Agora, dito isto, eu quero chamar a atenção de vocês para
uma distinção rápida entre ditongos. Nós temos os ditongos próprios, tá certo? Que são os mesmos ditongos já apresentados para vocês, os 7 comuns. E no caso aqui, eu acrescentei o ditongo eta, upsilon, tá vendo aqui? Porque eles acontecem, e o ditongo ômega, upsilon, porque também acontecem na língua grega. Mas por que eu não os coloquei na tabela anterior? Sim, porque eles são incomuns. Eles aparecem raramente, né? Mas aparecem. E os outros são comuns. Agora, ditongos próprios e impróprios. No caso desses ditongos comuns, e também os 2 incomuns, eles são chamados próprios. E eles têm uma propriedade que eles têm que é generalizada, mas no caso dos ditongos impróprios, eles têm uma mudança com eles e por isso são impróprios também. Você veja, no caso de alfa e iota, que passa a ser também impróprio, quando? Quando, na verdade, você vai pronunciar, observe bem o que eu estou lhe explicando, é um ditongo, mas você não vai pronunciar a segunda letra do ditongo. Então, como é que eu pronuncio o ditongo impróprio alfa e iota? A. Entendeu a diferença entre eles? Ditongo próprio alfa e iota, eu pronuncio ai. Ai. Tá certo? O ditongo impróprio alfa e iota, eu pronuncio como a. A. Você observa bem uma coisa. Quando ele vem em palavra, no início de palavra, e aí você vai escrever a primeira letra maiúscula, então o iota desse ditongo vai ficar ao lado direito da primeira vogal do ditongo. E aí vai se chamar iota adstrita. O que é uma letra adstrita? É uma letra que está ao lado. Então, por exemplo, se eu digo fulano está adstrito a mim, ou seja, ele está ao meu lado. Tá bom? Nesse sentido que nós estamos falando da língua grega. Agora, no caso do ditongo impróprio, a letra iota pode ser também, como está aqui dizendo, ó, subscrita. E aqui observe a subscrição dela. Ela está aqui, ó, nesse caso, tá certo? Iota adstrita. O iota está abaixo do alfa. E a pronúncia é A, porque alfa tem som de A. E no caso dos ditongos impróprios, a pronúncia vai se ater apenas à primeira letra do ditongo. Tá certo? No caso de eta e iota, é um ditongo também, mas ele é ditongo impróprio. Tá certo? Então observe, ele está aqui abaixo do eta. Tá legal? Então veja, a letra iota foi escrita abaixo do eta. Nós vamos ver isso, inclusive, daqui a alguns momentos em um texto. E a letra ômega iota, que deveria se pronunciar oi, na verdade se pronuncia o. Por quê? Porque sendo um ditongo impróprio, a sua letra iota não será pronunciada. E veja, quando vem minúscula, a letra iota aparece debaixo da letra ômega. E no caso, então, nós temos aqui na primeira instância, quando vem com letra maiúsculas, o iota chama-se iota adstrita, a letra adstrita. E quando vem com a primeira letra minúscula, a primeira letra do ditongo impróprio é minúscula, a letra iota, ela se torna iota adstrita. Tá certo? Não esqueça isso, nós teremos oportunidade de fazer esta verificação agora, por exemplo. Veja bem, aqui nós temos a letra iota escrita sobre as vogais longas, etc. e tal, as vogais longas no caso. Por isso que é ditongo, né? Por isso que é ditongo. Forma-se ditongo porque todo ditongo é longo,
tá certo? Então você tem os 3 ditongos aqui, ó, são ditongos. Assim, vimos ditongo. Como podemos constatar, um assunto simples. Nada que a atenção, nada que a dedicação não supere. Este assunto e os outros que virão, como por exemplo, em seguida, sílaba, pontuação, acentuação, aspiração, são assuntos fáceis de serem apreendidos. Eu lhe desejo boa sorte na continuação do curso de grego.